Eu nunca gostei de falar muito sobre isso, mas tem coisas que a gente precisa colocar pra fora, sabe? Então deixa eu contar. Tudo começou numa quinta-feira normal. Eu estava em casa, sozinha, porque meus pais tinham brigado de novo, e meu pai tinha saído mais cedo. Ele tinha ido resolver umas coisas no trabalho, mas pela cara da minha mãe, parecia que ele tinha sumido de propósito. Eu estava na cozinha tentando fazer um café. Mal consigo beber café, mas precisava de alguma coisa quente na mão. Quando meu irmão, o Lucas, entrou correndo com o celular na mão. Você viu isso? Ele perguntou, sem nem me cumprimentar direito. Eu peguei o celular dele e, meu Deus, era uma mensagem da minha mãe para uma amiga, falando que estava pensando em se separar do meu pai de vez. Eu senti meu estômago cair. Não era surpresa que eles brigavam, mas ler aquilo assim, sem aviso, foi como se alguém tivesse jogado água fria na minha cabeça. Fiquei uns minutos parada, tentando processar, e então ouvi meu pai chegando. Ele entrou na cozinha, e eu podia ver pela cara dele que sabia que algo tinha acontecido. O que foi, meninas? Perguntou. E o tom de voz dele era mais suave do que o normal, mas não o suficiente para esconder que ele estava nervoso. Eu respirei fundo e disse: Mãe quer se separar. Ele ficou em silêncio por um instante. E então começou a falar rápido, quase sem fôlego. Não pode ser. Ela não pode fazer isso agora. E eu percebi pela primeira vez que meu pai estava realmente com medo. Ele sempre parece tão confiante, tão no controle, mas naquele momento, era diferente. Mais tarde minha mãe chegou. Ela estava com o rosto sério, mais cansado, daquele jeito que a gente reconhece quando alguém passa a noite sem dormir. Precisamos conversar, ela disse. E então começou. Falou sobre como se sentia sozinha, sobre o que tinha tentado, sobre o quanto achava que a gente, eu e o Lucas, não entendia nada. Lucas, que estava sentado do meu lado, ficou em silêncio, mexendo nos dedos, como se tentasse se esconder de tudo aquilo. A conversa ficou tensa. Meu pai tentava argumentar, tentando dizer que dava pra consertar, que dava pra tentar de novo, mas minha mãe, ela só balançava a cabeça. Em algum momento meu pai levantou a voz e eu nunca tinha ouvido ele gritar daquele jeito. Você tá dizendo isso como se fosse fácil, mas pensa na gente, pensa nas crianças. E ela respondeu calmamente, mas firme. Eu pensei demais, e não dá mais. Depois disso, eles se calaram por um tempo. O silêncio era tão pesado que eu podia ouvir o barulho do carro passando lá fora. Cada buzina me parecia um soco no peito. Eu saí pra varanda tentando respirar, e meu irmão veio atrás. Vai ficar tudo bem? Ele perguntou. E eu não soube o que responder. Eu mesma não sabia se ia ficar tudo bem. Naquela noite, ninguém jantou direito. Meu pai ficou no escritório, minha mãe no quarto dela, e eu e Lucas ficamos no sofá, assistindo televisão, mas sem realmente prestar atenção. A TV era só barulho. A gente só tentava ignorar o que tinha acontecido, mas era impossível. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Meu pai começou a dormir no sofá da sala. Minha mãe começou a organizar documentos, e eu comecei a perceber que coisas pequenas, como quem ia dirigir a gente pra escola ou quem ia comprar pão, de repente pareciam enormes. Uma vez no supermercado, eu ouvi minha mãe conversando com a caixa. É complicado dividir tudo, mas vamos conseguir. E naquele momento, eu entendi que ela não estava pedindo desculpas. Estava só aceitando que a vida tinha mudado. O mais estranho de tudo foi perceber que, mesmo com toda a confusão, a gente continuava vivendo. O sol ainda nascia, as aulas continuavam. O Lucas ainda reclamava do dever de casa. Eu ainda tomava café amargo. Mas algo dentro da gente mudou, sabe? Uma sensação de que nada mais seria como antes, mas que a gente precisava continuar, mesmo que fosse aos trancos e barrancos. No fim das contas, eu aprendi que algumas coisas a gente não pode controlar. Brigas, separações, escolhas dos outros. Tudo isso chega sem pedir licença. Mas a gente aprende a sobreviver, mesmo que seja só um dia de cada vez. E olhando pra trás agora, eu consigo ver que aquele dia, mesmo sendo horrível, foi o começo de algo diferente. Não melhor, não pior, só diferente. E eu? Eu fiquei ali, no sofá, com o Lucas encostado no meu ombro, tentando imaginar como ia ser amanhã. Mas de alguma forma eu sabia que a gente ia conseguir. Um dia de cada vez, uma conversa de cada vez, um silêncio de cada vez.